Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com Atualidades Pampa desta sexta-feira, um semi-feriadão. Mas a presidente em exercício, a presidente afastada, Dilma Rousseff, fez as suas pedaladas hoje pela manhã aqui na beira do Guaíba. As notícias estão acontecendo, as coisas estão acontecendo e infelizmente o Brasil foi notícia praticamente em todo o mundo e com as mais diversas manifestações, e a grande notícia, obviamente, foi o estupro coletivo naquela menina do Rio de Janeiro. Estes e outros assuntos vão fazer parte do nosso encontro de todo final de tarde, em especial desta sexta-feira, aquele encontro que você tem com a notícia e o bom humor aqui no Atualidades Pampa, que está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Pois é, infelizmente o nosso país está em todos os jornais nacionais e internacionais com o estupro coletivo e as manifestações todas das femininas e masculinas. Ariane Leitão está conosco hoje. Carla Krieger não está. Carla Krieger já estava adoentada desde o início da semana e agora está no departamento médico. Ficará durante o final de semana no departamento médico. Em Atlântida. Não é em Atlântida nada, não é. Esse é o Gustavo Vitorino, o Vivi, o Nenê. O Nenê. A Carla não está, mas tem uma representante da família que mandou um e-mail muito querido. O que mandou? Querido amigo Burdi, muito bom vê-lo trabalhando ao lado da minha filhota Carla. Ah, querida. Cumprimentos a todos da bancada, um grande abraço. Elaine Krieger. Elaine Krieger, é a mãe da Carla. Mãe da Carla, um abraço a Elaine, um abraço ao João Carlos, pai da Carla, um grande amigo, uma figura maravilhosa. Olha, sentimento de solidariedade do João Carlos, aliás, seguindo a tradição familiar de seu pai, que é o grande senador Daniel Krieger. A senhora é culpada, hein, dona Elaine? Não, dona Elaine. Olha aqui, ó, osu.com.br, o nosso portal, como sempre, está à sua disposição. Basta você baixar o seu aplicativo na plataforma que você usa, não importa qual ela seja. Ele não custa absolutamente nada. E uma das manchetes do nosso osu.com.br é: após caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro, Temer anuncia departamento na Polícia Federal para combater violência contra a mulher. Ou seja, um departamento específico para isso. Eu anunciei agora a presença da Ariane Leitão, que está conosco semanalmente aqui no programa, e ela que esteve à frente de uma pasta semelhante a essa no governo do Tarso Genro, né? E obviamente que tu continuas militante aí nessa área, né, Mariana? Boa noite, seja bem-vinda. Magda, boa noite, companheiros de bancada, e boa noite, os telespectadores, homens e mulheres que nos acompanham. Realmente é um dia bem difícil, né, pra gente... não é uma boa noite, né? Porque nós estamos com notícias tão pesadas aí nessas últimas horas aí, depois desse momento, dessa denúncia dessa menina, que a imprensa em alguns veículos ainda coloca o suposto estupro, os suspeitos, né? Depois do cara ter gravado um vídeo exposto a menina ainda machucada, enfim, para todo o Brasil, para todas as redes sociais possíveis, todo, né? Foi uma barbárie, na verdade. Mas não vamos generalizar. É uma rede de comunicação que tem essa estratégia orientada pelo departamento jurídico para dizer, um suposto, não sei o quê. Tudo é suposto. É uma rede. Nós vamos generalizar a imprensa. Né? Aqui a gente disse ontem que era um bando de psicopata, assassino, que tinha que levar para o pau de arara. Eu vi na Folha de São Paulo e vi no Globo. Sim, então tem mais de um, né? Mais de
de um espaço. Na verdade, o que a gente percebe a partir dessa situação, né, desse crime, é que nós precisamos refletir, né, sobre a sociedade brasileira. É algo que eu sempre trago aqui, é algo que o movimento de mulheres traz, mas é algo que atinge todas as pessoas, as mulheres, os homens, as famílias, quem é de movimento de mulheres, quem não é, atinge todas as pessoas. O que nós estamos falando é de uma cultura, né? Uma cultura de estupro que existe na nossa sociedade, porque é uma sociedade machista, porque é uma sociedade que prega a violência contra a mulher, porque existem vários espaços que permanecem, né, com demonstrações de machismo, de misoginia, que é a palavra que nós usamos quando nós queremos falar sobre o ódio às mulheres. Portanto, hoje é um dia que eu gostaria de aqui aproveitar o programa para apresentar alguns dados. Acho que é importante a gente refletir sobre isso. É importante a gente dialogar sobre as ações de governos, das polícias, que nós já tratamos aqui em outros momentos, né, dos corpos das mulheres sendo atacados pelo Estado e que a sociedade brasileira precisa reagir, precisa se posicionar, precisa dizer que é contrário. As mulheres estão dizendo, nós gravamos um vídeo ontem na Casa de Cultura Mário Quintana, Frente Brasil Popular, as mulheres da Frente Brasil Popular, várias mulheres, mulheres de movimento, mulheres sem movimento, enfim, para dizer que nós somos contra e dizer que nós somos, enfim, continuamos lutando pelo fim da cultura do estupro no Brasil. Deixa eu levantar uma questão aqui em relação a esse tema. Quando o Michel Temer acabou com a Secretaria Especial das Mulheres, lá no Ministério da Justiça, centenas de mulheres foram para a Cinelândia, lá no Rio de Janeiro, protestar contra isso. Essa menina foi estuprada, eu não vi nenhuma organização feminista atravessar a rua para fazer um protesto lá no Rio de Janeiro. Ih, como assim? Não, eu não vi ninguém no Rio de Janeiro protestar. Quando o Michel Temer assumiu, agora 2 semanas atrás, e falou em extinguir a Secretaria de Mulheres lá, centenas de mulheres foram para a rua lá no Rio de Janeiro, na Cinelândia, notadamente de partidos de esquerda, protestar, fazer protesto contra o fim, coisa e tal, Secretaria, os direitos da mulher, não sei o quê. Essa menina foi estuprada, eu não vi uma entidade fazer qualquer coisa. Eu não vi ninguém ir para a rua, nenhuma mulher ir para a rua no Rio de Janeiro, desses grupos de feministas, em defesa da menina e lutar contra o estupro. Por favor, olha a internet. Não. A internet a gente fica em casa bonitinho, pode digitar o que quiser e dizer o que quiser. Eu quero ver ir para a rua quando se anunciou o fim da Secretaria das Mulheres. Há muito tempo as mulheres vão para a rua defender a liberdade, defender a sua autodeterminação, né? E o que nós vimos desde o dia que aconteceu esse estupro, que soubemos desse processo, dessa situação, existiu várias manifestações virais na internet, inclusive, não ao estupro, não à cultura do estupro. A vítima nunca tem culpa, vários tipos de manifestações. No final de semana, no feriado agora, algumas pessoas foram para as ruas, gravaram vídeos. Não houve uma manifestação específica, mas hoje as manifestações na internet tem um papel tão forte que eu acho que efetivamente acaba substituindo, por vezes, a mobilização popular. Agora, a mobilização contra a cultura do estupro, ela está todos os dias nos movimentos feministas e nas manifestações que acontecem pelo Brasil. Deve haver um mapa mundial para localizar os países, porque isso é um fato raro. No Brasil acontece, mas há uma cultura, de certa forma, institucionalizada em alguns países. Você tem esses dados? Então, na verdade, hoje eu estava lendo algumas entrevistas, né? E li a entrevista da promotora Silvia Chaquian, que ela é especialista no assunto, é de São Paulo, é paulista, e ela apresenta essa situação que as pessoas, porque a Índia, porque o Afeganistão, porque são países que a gente tem, né, informações de barbárie contra as mulheres, né, que é o que a gente ouve, mas a Índia é aqui. Porque o estupro coletivo que aconteceu aqui no Brasil por 33 homens contra uma mulher não foi noticiado nesta mesma, vamos dizer assim, dimensão de pessoas envolvidas, por exemplo, na Índia, os estupros coletivos que nós recebemos informação, era com menos pessoas. Eu tenho uma informação depois sobre isso. Né?
Então, assim, o que nós estamos verificando é uma barbárie. O que nós estamos verificando é o esgotamento de um modelo que coloca a mulher como vítima. E, infelizmente, que não é o que a gente quer ser, né? Nós queremos ser livres, nós queremos ser empoderadas, nós queremos ser sujeitas de direito, nós queremos... Então, não tem eu não tenho os dados de países que também estão na mesma situação que o Brasil, mas, assim, tem números aqui que eu depois podia falar um pouco. É claro que as pessoas não querem tratar ou ficar ouvindo números, mas em 2015, por exemplo, foram registrados no Brasil mais de 47 mil estupros. Né? No ano de 2015, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, esse é o dado. Mas é um crime que é o mais subnotificado do mundo. Portanto, se nós formos pensar, né, ou seja, só 10% estão chegando à polícia, então muito mais do que isso. Eu acho que nem isso chega. Eu gostaria porque de falar um pouquinho. É uma coisa violenta o que está acontecendo. Olha essas crianças que foram estupradas agora pelo pai. Pelo pai, Isso é uma monstruosidade, um negócio desse. Via de regra, esses registros que a Ariane nos trouxe são fatos ocorridos em casa, dentro da família. Bom, eu gostaria de falar para vocês uma coisa especial. Primeiro, o que disse, até troquei os óculos aqui, o senhor Lobão. Horror, né? O Lobão. Sobre esse assunto. Ele é uma excrescência humana, esse cidadão. Ele é uma excrescência. As palavras que ele disse, o que ele falou a respeito dessa minha, eu não posso repetir as palavras. Não, por favor. Esse rapaz, ele tem algum problema. Mas, na sequência da sua informação, Ariane, eu estou aqui com um artigo importante publicado nos principais jornais do mundo. Autoridades religiosas do Paquistão querem autorizar homens a bater nas esposas. Atenção, um homem deve ser autorizado a bater em sua mulher se ela recusar suas ordens, recusar se vestir como quiser, declinar os pedidos de relação sexual sem justificativa religiosa e não se banhar depois de manter relações sexuais ou quando estiver menstruada, diz o projeto de lei citado pela imprensa local. O principal jornal da língua inglesa no país, Down Baixo, né, publicou um artigo satírico fazendo jogo de palavras com o verbo sacudir, que pode ser interpretado também como bater. Isso é uma coisa absurda que esteja acontecendo no mundo, num país, né? Num país. É aquelas leis que chega a nos tirar as forças. Está aqui, eu trouxe aqui. Aí eu quero te fazer uma pergunta, vocês podem achar que eu sou um pouco louca. Eu sou muito louca, não sou pouco, eu sou muito. Tudo que eu sou muito. Mas tu estavas falando e eu estava me lembrando de uma coisa, Ariane, que eu acho que é muito negativo, que é muito ruim, que são matérias que vão para o mundo todo, que são as tais festas, aquelas de rave. Não só as rave, aquelas outras das meninas que ficam encostadas no muro, de costas, e eles passam revista. O que dizer numa hora dessas? Não é muito diferente. Mas só que são uma coisa com o consentimento. É uma diversão para aquelas pessoas. Aí dá um nó na cabeça das pessoas. Tu entende? É uma super sexualização do corpo das meninas já, né? Acho que as pessoas, vocês trouxeram aqui os números das meninas, né? É assustador, porque 70% dos casos de violência são de meninas, entre 10 a 14 anos, por exemplo. Mas essas são com consentimento, porque ninguém as obriga a ficar naquele lugar. Aí eu te digo isso assim, ó, então... Aí, na hora em que acontecem esses casos de estupro, a gente vai dizer o seguinte, tem milhões e só denunciam ou só aparecem meia dúzia de números. Por que será? Mas a questão que nós estamos falando é que entre o divertimento e a violência tem bastante diferença. Sem dúvida alguma. Mas por que chegamos a esse ponto dessa violência? Infelizmente, a nossa sociedade sexualiza as meninas desde que nascem. Na verdade, meninas e meninos, né? Mas isso vem da onde? Especialmente de casa? O corpo da menina. Eu acho que é um conceito, né? Eu não sei se estou sendo clara. Essa marcha das vadias que foi promovida, quem é que promoveu essa marcha das vadias, hein? Esse é um movimento mundial, né? De mulheres que se colocaram contra a uma manifestação de um homem na universidade, de um cara que trabalhava na universidade, e diz que a menina, se comportasse, ela não teria sofrido nenhum tipo de
violência, que é o que nós estamos falando, que é a cultura do estupro, ou seja, culpar a vítima, né? Ou seja, você se arrume bem, se você não se vestir direitinho, adequadamente, ficar quietinha, né? Ir lá junto com a sua família, se você não rir, não beber, não se divertir, você não será vítima de estupro. Na Índia... Mas ninguém respondeu a minha pergunta. Quem é que promoveu a Marcha das Vadias? É um movimento espontâneo, até onde eu conheço. Não tem ligação política nenhuma? Não tem ligação política. Pois é, mas tu concorda? Pelo menos não que eu conheço, não tem muito Que dificuldade é essa? E a gente se sente, assim, envergonhada, a gente tem vontade de pegar e mandar matar cada um deles, assim, sabe? Mas daquele jeito, assim, arrancar os pedacinhos. Vem cá que agora eu vou tirar só um pedacinho desse teu dedo, sabe? E aí daqui a pouco tu vê matérias que correm o mundo, que é a diversão dessas pessoas nessas festas. Você sabe que na Índia, depois daquele estupro, do ônibus, né, em que 6 estupraram uma menina, uma estudante de medicina, mudaram. 6? 6, eu falei que... Não, falou 6, é que a comparação com 33 é muito grande, né? Bom, e sabe o que aconteceu? A Índia, o governo da Índia mudou a coisa, né? E a penalização foi a pena de morte para eles. A pena de morte, 5 foram condenados à pena de morte, um que era menor de idade, pegou 3 anos de cadeia. Agora eles mudaram a lei, que a partir dos 16 anos é maior de idade e a punição será justamente a pena de morte. Eu não consigo encontrar uma justificativa razoável para se dizer, pois ela botou essa roupa, para aí, gente, eu já disse aqui, eu já repeti várias vezes nesse programa e fui alvo de críticas. Uma menina, se quiser atravessar de mini saia a Redenção às 3 horas da manhã, não dá o direito de ninguém tocar nessa moça. Certo, é isso, nós estamos falando. Que ela Sabe, eu acho um absurdo isso. Aqui, ó, o Paulo Camozato mandou uma mensagem interessante. Ele disse, se roupas sexy fossem a causa da violência contra a mulher, então beira de praia seria um estupródromo. É verdade. E tá certo. Estupródromo é bom. E tá certo. Mas é verdade, Quer dizer, tá bom, não é recomendável por uma questão de segurança se atravessar, mas atravessar a Redenção 3 horas da manhã, não é recomendável para ninguém. Nem eu e o Marley de burca. De colete. Nem às 3 da tarde. Nem às 3 da tarde, tudo bem. Mas é preciso deixar claro que uma coisa não invalida a outra. A Ariane falou 33. Se fosse já seria um negócio monstruoso. Com certeza. É isso que eu estou dizendo. 33 é assustador. Olha o que diz o Marcelo Veiga de Canoas. 33 contra 1. E aí ele complementa sobre isso que eu estou dizendo. Porque as associações que representam mulheres não se manifestam em relação ao erotismo da internet, sua pornografia, as músicas de funk, onde erotismo também exalta o sexo. Isso é uma cultura. É uma cultura. É porque tá aí, olha só, se a gente for se manifestar contra tudo que acontece, já dizem que, né, feminista é isso, feminista é chato, feminista... Não, na verdade a gente percebe que essa é uma cultura que a sociedade brasileira tem de erotização, né, do corpo feminino, das meninas, de uma cultura de mercantilização do corpo das mulheres. Eu já tratei desse tema aqui através da questão do tráfico de mulheres, do livro que eu escrevi. Então, são vários temas envolvidos, mas assim, a cultura do estupro é... Você que, por exemplo, viu o vídeo da menina e compartilhou. Eu acho horrível, né? Não vi nada, eu não quero ver. A pessoa que acha engraçadinho, né? A piadinha machista, que engraçado. Ou a pessoa que exalta comportamentos de apologia à violência, como a gente viu. A gente tem vários casos, mas, bom, tem o caso lá do Bolsonaro, que, né, disse para uma deputada que não estupraria ela porque ela era feia. Mas essa deputada estava comandando... Essa deputada não interessa, poderia estar comandando qualquer coisa. Estava comandando a Marcha das Vadias. Aqui, ó, a informação da Rosani Moura de Canoas. Diz que a deputada Maria do Rosário estava na frente comandando a Marcha das Vadias. Mas, as fotos nos jornais mostravam isso. Vamos falar sério. Eu estou falando sério. Independente da pessoa comandar o que quiser, nós não podemos ter alguém que ganha dinheiro público fazendo apologia ao estupro no Brasil. Assim como nós não podemos ter, dentro do Ministério da Educação, alguém que faz apologia do estupro, como é o Alexandre Frota, querendo dar conselho sobre educação. Eu não sei, eu vou para Marte, entendeu? Porque eu acho que todos nós... Sobre educação. Não, mas era o que parecia. Mas é um nem horror. tudo que parece Eu prefiro o Alexandre Frota. O Alexandre Frota estava reivindicando o cargo de ministro da Educação. Da educação sexual. Vamos rir, né, pessoal? Vamos rir, porque assim, é que assim, falar do Alexandre Frota no Ministério é uma perda. Como dizia minha filha quando tinha 4 anos, é perca de tempo, mamãe.
é um desespero, assim. E assim, a pessoa que se tu mexer na internet, tu vai ver o cara rindo que ele estuprou uma mulher, deixou a mulher desacordada. Tá na internet para todo mundo ver. Essa é a cultura do estupro no Brasil. É contra isso que nós lutamos. É contra isso que cada um e cada uma tem que se policiar para ver o que está fazendo para enfrentar a violência contra as mulheres e meninas. Quem foi estuprada foi uma menina de 16 anos. Eu acho que a culpa foi do cerimonial do Ministério da Educação. Não, pode ser. Essa comissão pode entrar para conversar com o ministro, mas o senhor Alexandre fica fora. Pode ser. Está vetado. Dona Magda, eu gostaria de dar meus parabéns ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que hoje recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade de Harvard. Depois do Lula. Tá mal esse título de honoris causa. Não, o Lula já deram pro Lula lá em Lisboa, deram o título de honoris causa lá. Acho que a universidade lá vai fechar. Foi dessa. Não, mas aqui, é uma boa notícia. Esses títulos aí é tudo político, há muito tempo não tem. Evandro Garbim diz o seguinte: cultura de sexo é mundial e faz parte da história humana, não é cultura brasileira. Claro que gostaria... ele fala que tu quer atacar o Bolsonaro, que acabou fazendo, chegou ao seu objetivo, francamente, defenda as mulheres e não seus interesses. Evandro Garbim de Caxias do Sul. Tá, já tá dado o recado. Tá bom. Pena de morte para estes bandidos. Luciano Fontes. Não. Sem dúvida alguma, mas não tem pena de morte. O que é que nós vamos fazer, Luciano? Olha, foi noticiado agora à tarde. Foi noticiado agora à tarde, às 6 horas. Uma emissora de televisão de São Paulo, a TV Gazeta, mostrou imagens. Dois dos jovens acusados do estupro da menina apareceram decapitados na favela. Dois dos jovens identificados. É a barbárie, segue a barbárie, né? Decapitados na favela. E os traficantes estão dizendo que um por um vai pagar. Ela tem 17 anos, já é mãe de uma criança de 3 anos. E eu vi a fotografia pelas costas, a mãe abraçada nela, uma coisa assim triste, ela caminhando, pegar uma coisa. Sabe que é de ficar penalizado com o que esses meninos fizeram. E o namorado que comandou, né? O namorado que comandou. Foi por causa de uma situação de traição. Né? Não, é o fim. Não, olha aqui, ó. Sem comentários. Escreveu um homem, Davi de Canoas. Sinceramente, não tem mais cabimento essa sociedade que vivemos. Pois a barbárie que cometeram com essa menina, onde 33 monstros abusaram de uma jovem indefesa, e onde há um conceito de que as mulheres são objetos de posse masculina, isso não existe. Infelizmente, a mulher não é respeitada como deveria, e pelas nossas brandas leis, que protegem atos horrendos como esses, isso segue acontecendo sem a menor punição. E depois ainda vem os direitos humanos querendo dar lição de moral, pior que é verdade. Me poupe, mais respeito com as mulheres, pois são dignas de respeito e não de abuso. Davi de Canoas. Encerrado o assunto. Declaração do secretário Beltrame, agora fugiu. Ele diz que falta fundamento jurídico para prender falta detalhe jurídico para prender suspeitos de estupro, diz Beltrame. Meio absurdo, né? Deixa eu pegar os detalhes aqui. Eu estou tomando um bico aqui de uma moça chamada... Eu tomei um bico do Garbim. Fernanda Nascimento, jornalista e doutoranda no Programa Interdisciplinar de Ciências Humanas na área de Estudos de Gênero. Pela Universidade de Santa Catarina. Muito bem, minha cara doutoranda. Você diz aqui, Vitorino, sugiro você se informar antes de falar. Amanhã tem um ato lá no Rio de Janeiro, eu disse até hoje. Então, a senhora como doutoranda, eu gostaria de recomendar que, antes de chamar a atenção sobre uma informação, a senhora entendesse a informação. Eu disse que até hoje eu não vi nada. Se está marcado para amanhã o ato, então o ato será amanhã. Aí eu falo, amanhã tem um ato marcado ou ocorreu hoje um ato. Então, até hoje não teve nenhum ato. Vivian Milani pergunta para a Ariane. Gostaria de saber a sua opinião sobre o projeto de castração química para estupradores elaborado por Bolsonaro. E a sua opinião sobre redução da maioridade penal para esse tipo de crime. Qual a punição que você defende? Eu acho que as leis brasileiras, elas são leis muito bem feitas, né, em que pese o nosso Congresso. Mas eu acho que o nosso principal problema não é somente a punição. Né? Nós temos leis específicas, como a lei do feminicídio. Né? Realmente, uma sensação inicial é de que a gente, olha, tomara que morra. Né? Tu pensa isso, né? Não tem mais caminho para essa pessoa. Só que, bom, eu sou formada em Direito, eu sei que nós precisamos... A lei, ela tem um papel na sociedade que é especialmente ressocializar as pessoas.
né? O que eu acredito é que nós precisamos, na verdade, tratar a questão da violência contra a mulher com punição, mas também com conscientização. Né? Eu não sou a favor da redução da maioridade penal, né? E acredito que nós precisamos trabalhar a questão da conscientização. Conscientização é, inclusive, um tema que é super polêmico, que é a questão da retirada, né, do debate de gênero dos currículos escolares, que é uma coisa louca, que eu não entendi por quê. Por que a gente não pode debater isso, né, em sala de aula, né? Projeto de lei número 5.398, de autoria do deputado Jair Bolsonaro, que propõe a castração química para maníacos sexuais no Brasil. Não foi votado pelo voto contra da bancada do PT. Sim, é claro, porque, veja, né, alguém que faz apologia ao estupro quer aumentar a pena para as pessoas que são maníacos sexuais. Então, acho que ele é uma pessoa que não sabe exatamente então o PT é contra a castração química? Eu não sei qual é a posição do partido. Sim, porque não foi votado, porque o PT obstruiu o projeto 5.398. Eu não sei qual é a opinião do PT. Eu não sou a favor, não sou a favor pessoalmente. Então você não é a favor da punição? Não, eu sou a favor da punição, não da cassação química. Estou falando de outra coisa. Então, mas qual é a outra punição? Não, já existe lei no Brasil. Acho que as pessoas têm que ser punidas. Mas eu acho que nós temos que discutir. Não adianta só prender pessoas, pessoal. Não adianta só prender pessoas. As pessoas cometem crimes por uma questão de falta de entendimento das coisas, entendeu? Isso não é papo furado. Pena de morte, papo furado, castração química e qualquer outra coisa. Ressocialização desses monstros não existe. Gente, eu também acho, entendeu? Que são monstros. Eu também acho. Só que eu acho que, além da punição, nós temos que tratar sobre a perspectiva educacional. Mas você não existe num país analfabeto desse aí que faz esse absurdo aí? Mas os nossos meninos podem ser estupradores em potencial se a gente não tratar a questão de gênero desde mas dois já foram decapitados, entendeu? Já está bem. Vamos ver quantos mais serão. Mas aí é barbárie, nós vamos continuar com a barbárie. Faz a lei do país. A pergunta que não quer calar, diz o Fernando Moraes. Se a moça estava desmaiada, quem é que contou os 33? Depois, quando ela acordou, né? Quando ela acordou. Eles ficaram perfilados para ela contar. Gravaram, inclusive. O delegado hoje deu uma entrevista lá no Rio de Janeiro, disse que está investigando. O que tem de confirmado até agora foi vingança do namorado que achava que ela estava traindo. Ponto. Segundo, os traficantes ficaram muito indignados com isso que foi feito, porque os próprios traficantes estão dizendo que vão pegar um por um, vão identificar um por um. 2 já foram encontrados decapitados. E a polícia do Rio de Janeiro está investigando e pedindo para esses rapazes se entregarem, porque eles vão morrer, os traficantes vão matar. Que situação. Outra coisa, não, é o absurdo, né? Quer dizer, nós temos a marginália fazendo justiça justiçando a marginália. Então, quer dizer, é a total falta do poder público num segmento social. O secretário Beltrame confirmou uma operação policial realizada na tarde desta sexta-feira na região da Praça Seca, em Jacarepaguá, ligada à busca pelos estupradores da jovem, mas não quis dar detalhes da ação. Claro, evidente. Sim, tá. Mas eu insisto que, associado a isso, nós tínhamos que retomar questões importantes, como a discussão da questão da sexualidade dentro das escolas. Nós tínhamos que retomar a questão da importância das políticas públicas para as mulheres. Nós estamos vendo um ataque às políticas públicas no Rio Grande do Sul, no Brasil. Da escola, eu te pergunto o seguinte, quem vai tratar isso nas escolas? Porque não tem gente preparada para tratar isso na escola. Não, mas se isso for tratado mal na escola, é pior do que se não for tratado. Mas é que retirar a possibilidade de professores e professoras tratar esse tema é muito sério. Não, ok. É o fundamentalismo dando a linha das escolas. Vai ouvir isso, o estuprador é pena de morte. Nós estamos falando de escola, Chicão. Escola não tem estuprador, é criança. Professor Chicão Tofani. Chicão é professor, chamou o Chicão de professor. Professor Chicão Tofani. Professor Chicão Tofani. O que você... Tudo isso aí que você falou, aí, que nós estamos falando, que a nossa Ariane está falando aqui, qual é a sua opinião real? É pena de morte? A minha opinião real deveria ser que nem eu sempre o modelo chinês. Esse é um crime hediondo, no qual, depois de ser comprovada a ação dos criminosos, é pena de morte. Não existe ressocialização para esse tipo de gente. Não tem educação em escola, é tudo marginal e só entende a lei da força. A educação em casa ou na escola?
Essa é a educação da vida, é duas, tudo, na vida. Tem que ser em casa e na escola. Na escola, na vida. É o apelo sexual que não adianta, não consegue frear o apelo sexual e ser no mundo todo. Tem que ser na força. É a única coisa que tem. O marginal só entende a força. Infelizmente, aqui no município de Porto Alegre, e outra coisa, a idade penal tem que ser reduzida para 15 anos, que nem os celtas faziam no Império Romano. Porque o mal é gerado. O quanto menor é o jovem, mais maldoso ele é. Mais maldoso. Porque tem até um filme, Minority Report, com Tom Cruise, que detecta quando o cara é uma criança maldosa, já elimina. Exatamente isso aí. É uma ficção. Eu acho que passa por uma série de mudanças, mas eu acho que certas coisas precisam ser desassociadas uma das outras. Eu tenho seríssimas queixas quando, de forma oportunista, os legisladores do trânsito brasileiro usam números da carnificina do nosso trânsito para aumentar multas, para fazer dinheiro. Tenho seríssimas queixas quando fatos envolvendo casos de racismo no Brasil são explorados por associações e instituições, ONGs penduradas em tetas públicas. Assim como gostaria que os movimentos feministas, nessa hora, se manifestassem sobre esse caso com propostas concretas, porque eu acho que se fazer exclusivamente proselitismo não leva a nada. Por incrível que pareça, no meio de toda essa discussão, quem tem uma proposta lá é o Bolsonaro. O ídolo do churrão, que é castração química para tarada. O PT não deixa. Pronto. Então, e aí? Mas reduzir o debate a nada. Então tudo isso que a Ariane falou foi proselitismo? Por favor. Não. O que eu não quero é que se tire proveito de uma tragédia nacional como essa. Quem está tirando proveito? Todo mundo está abismada. Entendeu? É uma luta da vida inteira das pessoas, entendeu? Lutar em relação à questão das mulheres é uma luta que eu tenho na minha família inteira, as mulheres da minha família. Então, não desfaçam a militância das pessoas, a história das pessoas, por uma questão de proselitismo. Né? As mulheres do mundo todo se manifestaram, atrizes de fora do Brasil, atrizes brasileiras, jornalistas, pessoas de todo, homens, enfim, todo mundo se manifestou. Então, não venha dizer se porque fez isso, fazer aquilo. Existe hoje um processo de comoção nacional em relação a essa menina, né? Que nós precisamos, a partir dessa barbárie, refletir sobre a condição da mulher brasileira na sociedade. Infelizmente, né? Dos nossos atos para frear a violência. Daqui uma semana, ninguém fala mais. Esquece tudo. Os traficantes de fazer justiça, não vai ter justiça. E aí vem a piadinha machista de novo, brincadeirinha, passa uma menina com 16 anos, olha só, mas né, já dá para pegar. São essas pequenas coisinhas do nosso cotidiano, isso é a cultura do estupro. Eu sou solidário, chocado como todo mundo. Eu acho. Mas eu acho que essa questão começa em casa e tem que prosseguir na escola. Com certeza, e não vai se resolver em uma semana, nem um mês, nem um ano. Isso é uma cultura, tem que ser. O Bolsonaro é um grande brasileiro mesmo. Ele propôs uma lei. Com certeza, ele é um grande brasileiro. Ele disse que uma deputada só não seria estuprada, ele não estupraria porque ela não merecia, né? Ele é um psicopata e, além disso, fez apologia ao estupro em relação à presidenta da República, que foi torturada e estuprada pelo Ustra, aquele lá que ele falou que é aquele... Por favor, pessoal, vamos falar sério, né? Isto é cultura do estupro no Brasil. Eu posso dar um dropse bacana? Hoje tem a inauguração, enfim, chegou a inauguração da grande casa noturna do Brasil, em Porto Alegre, a UDS. Sabe, a UDS hoje é música sertaneja, o Vitorino, que conhece bastante música e produz a Festa Nacional da Música. O Vitorino é um grande músico. O Vitorino sabe, embora não curte muito música sertaneja, o movimento sertanejo do Brasil... Mas é a música mais popular. É a mais popular. O que mais vende e a discos UDS vai fazer uma mega festa na Casimiro de Abreu, uma casa fantástica, e eu acho que tem que ser apoiada por todo mundo. Eu, graças a Deus, somos os dois aqui na Rede Pampa, eu e o Alex Bagé, que é um grande sambista, e o Vitorino, que recebemos esse convite maravilhoso. Um abraço ao Diego Castilho, ao Juarez e ao Xandão, que são os proprietários da UDS. Todo sucesso. Dona Magda, eu quero dar um look também, né? Posso dar um look? Claro. Hoje eu dei uma passadinha na Livraria Nova Roma, do meu querido amigo Mário, para buscar alguns livros, um sobre ontologia, do professor Haas, um clássico da ontologia, e tive o privilégio de adquirir essa obra, a biografia do Oscar Wilde. Este homem extraordinário... Me empresta esse homem aí. Ele é que eu ia ler. Tinha os olhos. Tu ia ler, desculpa, depois eu mostro a capa. É o seguinte, esse homem
fez talvez o maior romance da história da Irlanda, que é o Retrato de Dorian Gray, que eu já comentei aqui diversas vezes. Eu dei presente para Carla. Ela vai ler agora esses dias que ela está doente, Esse cidadão foi preso por sodomia. E aqui está. Arguto observador da burguesia lapidou alguns dos mais espirituosos aforismos da língua inglesa, nas sentenças. A condenação por atentado ao pudor foi um golpe em sua vida. Os 2 anos passados na cadeia, que deram origem ao de profundos, arrasaram sua saúde. Falido, repelido pela esposa e pelo amante, um camarada chamado Bose, Wilde sucumbiu. Só lhe restou a glória literária. E digo a vocês, que glória! Ele é bom. Que glória! Esse homem foi extraordinário. A Livraria Nova Roma, além do acervo, tem... Mais de 100 mil. Tem um ambiente mais ao fundo, uma mesa, cadeiras, em que leitores, final de tarde, batem papo sobre livros, sobre lançamentos, sobre raridades. Eu já encontrei grandes raridades, livros que eu estava há anos procurando, encontrei no Nova Roma. Ontologia do professor Haas, e esse professor Haas, esse homem lecionou em muitas universidades nos Estados Unidos, era um alemão da Silésia, ele lecionou em São Leopoldo. O professor Haas lecionou ontologia em São Leopoldo. Quer dizer, ele passou 2 ou 3 anos em São Leopoldo dando aulas em alemão. A Livraria Nova Roma, inclusive, tomou a iniciativa de publicar há 5 ou 6 anos uma coletânea de fotos de Porto Alegre antiga. Eu tenho. Com um mapa, o primeiro mapa de Porto Alegre, eles reproduziram. Eles são muito criativos e muito interessados na divulgação da cultura. A propósito de fotos de Porto Alegre, eu adoro esse tamanho de livro, que é, da LPM Pocket, né? Foi uma ideia brilhante que a LPM teve. Ideia que o Pinheirinho e o Lima fazem questão de ressaltar sempre. A ideia do Moacir Scliar. Moacir Scliar, né? Grande, né? Uma ideia maravilhosa. Falando em coisas maravilhosas, eu quero falar da NET. Aqui eu quero falar da NET. Aqui a NET fica mais pertinho de mim. Aliás, a NET está bem pertinho de você. Ela tem multivantagens para você dentro e fora de casa. Só na NET você tem o Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde você quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga com mega velocidades e Wi-Fi dentro e fora de casa. Assine já e aí você leva 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas R$15 por mês, por 3 meses no Combo Multi. Isso mesmo, são só 50 centavos por dia. E ainda você vai ganhar um ponto adicional extra e a instalação gratuita. Visite a loja na Rua Silveiro, número 1111, no bairro Menino Deus, ou ligue para o 0800 200 0901. Vou repetir, o número é 0800 200 0901. Consulte as condições de aquisição e veja que é realmente um belo negócio que você vai fazer. Magda, além do assunto da menina... Sim. Que foi tragicamente agredida, permeia o noticiário internacional os acontecimentos da política, as gravações, grampo para cá, grampo para lá. Pedro Correia. Eu tomei hoje... Sim, a cada dia a novela tem um capítulo. Sim. Eu enviei hoje o seguinte e-mail para Brasília. Excelentíssimo senhor presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão. Peço a especial gentileza de considerar, junto à mesa diretora desta casa, a possibilidade de incluir um aviso toda vez que a telefonista desta igreja atender. 2 pontos. Você ligou para a Câmara dos Deputados. Para sua segurança, esta ligação não está sendo gravada. Eu vi que tu tinha isso aqui. Eu vou aguardar a resposta. Ai, que maravilha. Sou capaz de dar resposta. Capaz de dar resposta. Sou capaz mesmo. Que horror. Olha, Gustavo Vitorino, eu vou te tomar esse Não, tem tanta 99777001. Ele está com o WhatsApp, ele está lá se distraindo Eu com o estou me WhatsApp. divertindo nos WhatsApp, porque o WhatsApp é Na fantástico. política internacional, o Bernie Sanders propôs um debate com o Trump e o Trump topou. Topou. A Hillary não topou. O Trump e o Bernie Sanders. 2 malucos, né? Eu Apesar da sua simpatia com o Não, Bernie. o Bernie Sanders eu acho um velhote Bernie genial.
É o eterno adolescente. Mas então, ele fala para os jovens, os americanos querem uma mudança na política, né? Eles querem balançar o país. Os americanos querem estabilidade econômica. Mas o resto é conversa. Mas isso não vai afetar a política econômica americana. Não sei, ele na condução do país... E a Hillary vai melhorar? O Donald Trump melhora? Mas ela pelo menos tem um consultor, alguém que já exerceu o poder. Mas esse eu acho que é o grande problema da Hillary Clinton, ter sido casada com ele. É o cara. Professor... A cara de Nova... Eu posso falar porque eu sou o cara que talvez essa bancada que mais estou atirado de política internacional. A cara de Nova York, o que é? Trump Tower. Quem faz... Cristiano Ronaldo quer morar no Trump Tower. Brad Pitt tem apartamento no Trump Tower. Trump é o signo do sucesso. Eu queria ganhar ele como presidente do Brasil. Em breve... Ele é um gestor. Chicão... O resto não tem nada a ver. Essa Hillary Clinton é brincadeira. Em breve... O Bill Clinton fez aquela vez na Casa Branca... No Salão Oval, com a Monique Levinsky. Mônica Levinsky. Em breve, Trump. Chicão. Tu acha que isso foi feio? Em breve está cumprindo a cobertura. Queria Deus eu morar em Nova York. Atenção, olha as notícias. Na próxima encarnação já pedi a Deus que eu quero nascer em Monte Carlo, em Nova York. Não, mas eu acho que agora nessa ligação que tu tem, nessa coisa intensa que tu tem com o Trump, eu acho que tu vai acabar indo pra lá. Tu podia pegar uma assessoria, né? O Trump é sucesso. O Marinho está no Trump Tower. O Marinho está lá. Atenção. Eu quero chamar a atenção para uma notícia que foi publicada, um ato que foi publicado no Diário Oficial. O governo do Estado publicou um decreto que prevê a realização de estudos de viabilidade para a realização de parcerias público-privadas em 5 áreas diferentes da gestão. Hospitais, delegacias regionais, escolas estaduais, estradas e para o aeroporto. Decreto assinado, publicado no Diário Oficial. Segunda-feira vai haver um ato de frente ao Palácio Piratini, contrário a um projeto, é o projeto número 44, cujo texto tem aqui, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. A esquerda é contrária a essa possibilidade de abertura de algumas atividades hoje restritas ao poder público, para que entidades, organizações sociais, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, possam assumir. O PT é contra. Essa manifestação vai acontecer segunda-feira. Eu quero apenas ressaltar que esse Diário Oficial, o Diário Oficial que publicou esse decreto, não é o Diário Oficial do Rio Grande do Sul, prevendo parceria público-privadas para hospitais, delegacias regionais, escolas estaduais, estradas e para o aeroporto. Esse Diário Oficial aqui é do estado de Minas Gerais, governado pelo senhor Fernando Pimentel, do PT. Tenho dito. Está aí. Não está preso ainda. O PT não é contra as PPPs? É. Está aí o senhor Fernando Pimentel. Não, mas tem bastante gente para ir presa antes do Pimentel, né? Convenhamos, né, Gustavo? Todo mundo junto. Convenhamos, né? Todo mundo de mãozinha dada. Metade do PMDB. O Sartori pensa em fazer PPP para hospitais, delegacias regionais, escolas estaduais, estradas. Não, estradas já está acertado. Agora, escolas estaduais com PPP, o PT daqui aceitaria? Nem pensar. Pois é. Mas o seu Fernando Pimentel... Aliás, bem enrolado esse Fernando Pimentel. Ele está muito enrolado. Ele está muito enrolado. Aliás, em virtude exatamente dessa questão de uma possibilidade de PPPs aqui no Rio Grande do Sul, com as escolas, que os jovens têm se ocupado das escolas, né? Eu visitei algumas ocupações, fui na minha escola, onde eu me formei, né, no Santos Dumont, na zona sul da cidade aqui, e conversei com os estudantes, são muito conscientes, assim, né, querem melhoria das escolas, são contra a intervenção privada. O Estado não tem recursos para atender essa demanda, que é uma demanda... Não tem É a prioridade das prioridades. Educação é a prioridade das prioridades. Eu confesso que eu fiquei bem triste, porque a escola que tu te formou, né? Eu voltei depois Mas bem deteriorada. Nós tratamos esse assunto aqui, Ariane, um outro dia desses, e não são todas as escolas que estão assim, né? Nós recebemos aqui em resposta de pais de alunos, de diretoras de outras escolas, de professoras que... Gente por temerem algumas coisas, gente querendo estudar e são impedidas por arruaceiros que não deixam que não é, os alunos estudar. São estudantes. Não, nem todas as escolas, não estou falando da tua, Não fala, não estou existe falando uma indústria da indenização
de imagem, de ofensa, ter essa indústria. Não, calma, não. Isso é uma outra coisa. Mas nem todas são assim. Nem todas são assim. Essa questão... Mas nem todas são assim. Tem algumas escolas onde as pessoas querem... todas. Não, sim, com certeza. Mas eu acho que é liberdade, né? Quem quer estudar, quem está ocupando. Muito bem levantado pelo Chicão. Existe, no artigo 5º da Constituição brasileira, a figura do dano moral. A Constituição é de 88. E esse parágrafo que fala do dano moral está para ser regulamentado e ainda não foi desde 1978. Em nome do presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, Batista Filho, eu pedi ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ricardo Breyer, que receba a ARI, porque nós vamos estabelecer aqui no Rio Grande do Sul, e o Gustavo Vitorino vai fazer parte dessa comissão, uma comissão que vai estudar a regulamentação do dano moral. O que é dano moral? Por que dizem suposto, doutora Ariane? Por que dizem suposto? Porque se por acaso um dos nominados pelo Globo, pela Folha de São Paulo, eles ficam fora da denúncia, eles entram pedindo o que querem. E os promotores públicos aceitam e a sentença sai lá no final, 2, 3 anos depois, com sentenças pesadas. Quando se trata da Folha de São Paulo, Globo, empresas ricas, vá lá. Agora, empresas do interior, emissoras de rádio, jornais do interior estão quebrando. Por quê? Porque o dano moral não foi regulamentado. E o Rio Grande do Sul, de uma forma pioneira, vai abrir esse debate. Já se passaram vão se completar o quê? 30 anos sem a regulamentação deste parágrafo. Ridículo. Falando de coisas boas, vamos mandar um abraço, todos nós aqui, um abraço muito carinhoso ao senhor Avelino Afonso. Ele mora na Vila Ipiranga. Ele é muito querido, e ele está sempre ligado no nosso programa. Faça chuva, faça sol, a gente pode estar gritando, a gente pode estar de bom humor, de mau humor. Seu Avelino Afonso está sempre de olho no nosso programa. Obrigada, seu Avelino Afonso. Um beijo para o senhor. Obrigado pela paciência que o senhor tem de estar conosco. O senhor nos deixa muito felizes. Tu também tem teus recados? Vamos lá. Porque faz atenção, vinheta, recados. Não, e assim, a manifestação das pessoas é muito bacana, na rua, né? Do trabalho que a gente, enfim, faz em relação à questão das mulheres, vem aqui, apresenta a oportunidade também que a Rede Pampa deu para mim, enfim, para a vereadora Sofia também, que acompanha aqui. Mas assim, a Bernadette de Novo Hamburgo, minha amiga, companheira, um abraço. E agora estou te mandando aqui, já que tu me pediste tantas vezes, o Renato Ribeiro de Camaquã, a Verus Chiara de Santa Rosa, que também me acompanha sempre, o Ornei Júnior, professor Ornei Júnior aqui de Porto Alegre, e a Márcia Tedesco, querida, que inclusive vai adquirir meu livro, já pediu meu livro aqui de Porto Alegre. Obrigada, e obrigada aqui ao programa também, que me deu a oportunidade de apresentar. Prazer. O Ministério das Relações Exteriores é um fato que tem que ser destacado. O Ministério das Relações Exteriores está dando um giro de 180 graus. O princípio passa a ser a política de resultados, buscando acordos de negócio. Será eliminada a postura de alinhamento ideológico e condicionante ideológico como pressuposto para a aproximação do Brasil com outros países. O foco passa a ser a venda de produtos brasileiros que geram empregos aqui. Inclinações políticas, elas serão tema de conversa dos diplomatas no Chá das 5. Vão trabalhar para vender produtos brasileiros no exterior. Nós temos dezenas de embaixadas às moscas, com gente ganhando muito bem. E não fazendo nada. E o Ministério do Comércio Exterior, que o país já teve, era um trabalho paralelo que jogava dinheiro pela janela. Agora, essa determinação do ministro Serra precisa ser elogiada, enaltecida, parabenizada. Já primeiro, um movimento contra. E efetivada, né? Pelo menos, os diplomatas servirão para alguma coisa a mais. Segundo lugar, acaba com o alinhamento ideológico. Não, aquele país... Não. Distância dele. Porque não sei o que é. Porque não sei o que é. Julgamento de quem está... Quer dizer, a política externa brasileira não pode adotar uma linha de um partido que chegou ao poder.
O Itamaraty tem uma tradição que vem de Rio Branco, que teve Oswaldo Aranha como presidente da primeira sessão geral da Organização das Nações Unidas. Nós temos uma tradição. Então, felizmente, esse parâmetro que tentaram embutir na nação está desaparecendo. Você sabe que eu perco amigo, não perco a piada. Olha o papelzinho cor-de-rosa do Armando Burdi. Depois, Olha o papelzinho cor-de-rosa do Armando ele Burdi. está se aproveitando que está peixe fresco. Olha o papelzinho cor-de-rosa. Burdi, tanto é que quem abre a sessão da ONU... Você é preconceituosa, hein? Não Quem sei. abre a sessão Adoro da cara. ONU sempre quem é? É o presidente da República. Brasileiro. Brasileiro. Por quê? Em função Dessa tradição. Dessa tradição. Dona Magda, Senhor, querido. eu quero fazer um momento fashion. Não, que hoje tu tá o auge do E é o fashion. seguinte, Harley Davidson é um símbolo americano do poder, da liberdade. Imperialismo. Harley Davidson, todo mundo gosta de moto. Esse óculos aqui, está aqui no certificado, é um óculos Peraí Harley que eu vou Davidson, mostrar. que ele só tem 799 no mundo, tirando os Estados Unidos. E eu e o Carlos da Deprecisão, que me Tem deu que esse aqui, pegar são os bem únicos aqui, se dois tu que conseguir, temos bem pequenininho no aqui, ó. Brasil. Mais se tu puder aproximar. Esse óculos é um óculos que faz muito uma menção aos Hell Angels, aquela gangue na Califórnia, sabe, que anda de moto, que é o símbolo americano da liberdade. Então, isso aqui é um momento histórico. Um programa de televisão tem um óculos. Um dos apresentadores só tem 799 no mundo, porque o resto é cheio. Sabe o que é assim? São 798. Qual é o charme do negócio? Foram criados 799. E o Chicão tem o de 249. 249. Então, assim, ó, só tem 799 no mundo. Isso é uma coisa histórica. Ele é o cara. O meu amigo Carlos Bababá. Silva, do qual eu dedico o programa e a vitória do Grêmio. Eu adorei, maravilhoso. Porque esses nossos papos aí já tem na internet às 7 da manhã. Tu deixa eu já botar tem os tudo. óculos pra Agora, vocês verem um como eu óculos fiquei desse aqui linda. não existe. Eu quero saber o seguinte. Fiquei maravilhosa com tu ele. vais... Ticão, olha aí. Olha só. olha só. Só no cabelão, olha só. Olha o style. É uma Angelina Jolie, olha só que Muito melhor, eu sou mais gordinha que ela é mais fofa que Eu ela. quero saber o Olha seguinte. só. Chicão, Muito fashion. Muito glamour. fashion. E a boca dela não tem ácido. Boca dela, não. Nasceu Como assim? com essa boca de Angelina Jolie. É. sabe? Ele está dizendo isso aqui, porque lá fora ele disse que eu estou toda velha, enrugada, que eu preciso fazer plástico. Que a geriátrica não é. Então, tu vai me prestar Posso falar dos aniversários? Vou precisar uma voltinha, como? Vai ser um Burdi na Harley Davidson. Estou imaginando o Burdi de Aniversários. Vamos falar do aniversário, primeiro aniversariante de hoje, que De viva, morreu gente viva. aos 50 anos de idade, Isadora Duncan. Esta mulher foi pioneira, feminista, casou 3 vezes, teve filhos, 3 ou 4 filhos, cada um de um pai, etc. Uma mulher, para a sua época, Moderna. muito Barbarizou. avançada. Essa mulher teve uma grande tragédia na vida. Ela andava, quando ela morreu, ela andava de automóvel com um namorado, não sei quem à época, e ela tinha uma echarpe muito voluptuosa, muito comprida e tal. E essa echarpe entrou na roda do carro, enrolou e matou ela. Ela caiu no chão e morreu estrangulada. O segundo aniversariante de hoje é o grande ator americano, especializado em filmes de horror, Vincent Price. Vocês lembram do Vincent Price? Foi um grande sucesso, tinha um vozeirão maravilhoso, fez grandes filmes, ele fez filmes com a Jenny Tierney, tem um filme maravilhoso que ele fez com a Jenny Tierney, parece que é o Fio da Navalha, do Somerset Maugham. O outro aniversariante, o quê? Pouca gente sabe que uma das músicas, se não a música mais vendida do Michael Jackson... Look for a Star. Não, Thriller, do Michael Jackson, aquela voz sepulcral era do Vincent Price. Eu quero falar agora da Belle Kuttner, que era filha da nossa querida Gini. Filha querida da Gini Sfati, né? Da Gini Sfati, e do nosso querido amigo Paulo José Souza. Paulo José Souza. E finalmente, ela de aniversário hoje. Quem será? Completando 44 anos, Dona Ivete Sangalo. Esta é a maior estrela deste país. Ninguém tira esse título da Dona Ivete. É brega, não me interessa. Ela é fantástica. Ela canta, ela dança, ela interpreta. Ela herdou o estilo americano e arrebenta nesse país. São esses. Olha a cara Sou muito do fã. nosso... Não, ele fala mal quando... Herdou estilo americano. Já viu alguma cantora americana cantando? Tu acha parecido com a Ivete Acho Sangalo? parecido porque ela O canta, recurso dança. vocal. Não, ela canta, dança, eu quero falar nesse A Ivete sentido. Sangalo Beatles. dança?
Dança. Ela faz uns passinhos pra lá, uns passinhos pra cá. Não, vamos ser uma bailarina. Você tá essa mania de depreciar dizer que ela canta como cantora americana. As cantoras americanas têm intervalo de 2 oitavas, 3 oitavas. A Ivete Sangalo canta cantinha de música de 3 acordes. Para. O senhor diz que o Sinatra não canta nada? Não é verdade. O senhor é um grande cantor. Mas o senhor aliás, eu tenho coisas pra vocês. Para. Ela canta dança. Dólar fechou a 3,61. Ela canta aquela música baiana, aquele bunda baiano. Ele quer brigar com o Chicão. Ô de casa. Fala de novo, por favor. O que tu falaste? Estou consultando, porque o Chicão mensalmente vai a Nova York. Queria. 3,61. O dólar? O dólar. Tá, deixa eu dizer duas... Petróleo, $50. Sabe por quê, né? O dólar 3,61. Por quê? Porque hoje aquele país que, segundo o Lula, iria quebrar em 3 anos por causa do subprime, divulgou o índice, o Federal Reserve divulgou o índice de crescimento de 3,63% do PIB. Crescimento em 4 meses, 3,63% do PIB. Não. Ou seja, a locomotiva americana voltou a acelerar. E vai aumentar o pagamento de juros, o que vai enxugar O dinheiro circulante do mercado, inclusive do mundo, inclusive brasileiro. no Brasil. Vai Você compraria título americano ou compraria título brasileiro? Você tá de sacanagem, né? Olha, vocês falaram em Os juros eu vou música. pensar. Vocês falaram em música e eu quero tentar rever aqui algumas coisas que mandaram para nós. Fabiana de Novo Hamburgo, um beijo, querida. Valeu a participação. É bom porque você está prestando atenção no que eu estou dizendo. Isso. Super legal. Não, super bárbaro. Sou estudante de jornalismo e músico, produtor musical. Quero, por meio deste, que foi um e-mail que ele mandou lá para o SAC, fazer a correção do que foi dito no programa de hoje. Esse hoje foi há uns dias atrás, sobre a banda Rolling Stones, que seria inspirada na música Like a Rolling Stone, do Bob Dylan, quando, na verdade, a banda nasceu em 1962 e a música é de 1965. A música na qual a banda foi inspirada é Rolling Stones Gather No Moss. Pedras rolantes não criam limo, do Mud Waters. Quem manda dizer isso é Hugo Bonham. Muito bem, então vamos fazer a correção no Diário do Rock, aquele livro que foi publicado há 4 anos atrás. Ele diz que é jornalista, músico e produtor musical. Não, muito bem, obrigado. Não, tá ok, muito obrigado. A informação é o mais importante. Se a sua formação... Está correto? Não, mas ele quis dizer que ele claro. O Vitorino tem muito fair play, um cara muito elegante. Então é um grande advogado. Não, mas se a informação dele for correta, eu tenho que agradecer. Eu também acho, por isso que eu estou lendo. Agora também, se não tiver razão, amanhã eu dou tá? E tem uma outra coisa. Não, e também... Segunda-feira. Então, não, quem que foi irônico? Mas é o meu bombeiro predileto, ele está de vermelho, ele veio aqui para botar fogo, entendeu? Ele não veio aqui. Outra coisa, tem um outro que escreveu falando, corrigindo uma informação que nós demos aqui, que você falou sobre o Frank Sinatra, que ele não serviu, porque não sei o quê. Não serviu. Não, mas ele disse que eu vou achar aqui. O Sinatra cantou para as tropas americanas, mas não ingressou nas Forças Armadas americanas. Mas tem um motivo pelo qual, que foi uma... Cada cicatriz no rosto? Não, deixa eu achar aqui, eu não sei onde é que está agora. Justiça de Porto Alegre negou o pedido do Sinditaxi e manteve nesta sexta-feira o funcionamento do aplicativo Uber na Capital Viva. O cara que é contra o Uber, ele é contra a modernidade, ele é contra as pessoas. Inclusive, tem que convocar toda a população. Não vote em vereador que tenha bancada a bandeira contra o Uber. O Uber é sucesso no mundo todo. O Uber tem em Xangai, na China. E nós não, nós temos que pegar o táxi, bandeirada a 4 pila, chega lá depois, deu 20, não, doutor, deu 22. Mas o Uber não é tão mais barato assim, não, tu negocia a viagem com o Uber. O Uber é moderno. Magda, um pedido aqui da Clarice Erig. Ela disse o seguinte: Dona Magda, sou seu fã, que roupa linda. É isso um colete? Posso copiar? Um abraço da Clarice Erig. Pode, Clarice, isso aqui é uma roupa, assim, como é que eu vou te explicar? É uma roupa de malha. Casual. Não, tem um nome essa roupa, assim, ela é toda de malha molezinha, assim, ó. Assim, ó. Malha uma coisa molezinha, assim, tu gosta, né, Vitorino? assim, ó. Como é que eu vou te explicar? Ai, não sei, vou tentar te explicar. Que isso, cara?
Não, eu vou tentar explicar para a telespectadora. Eu estou sendo provocado pelo ceguinho lá. Assim, ó. Não é um colete, tem um nome isso, ó. É uma roupa assim, ó. Que a gente põe assim. Belíssima, belíssima. De linha. Ah, não, eu mostro, não tem importância. É realmente bem bonito. Eu sabe como é que eu chamo isso? De tapa-miséria, porque a gente põe uma blusinha e põe isso assim em cima e fica... Tapa-miséria. O preconceito do doutor Vitorino... O que ele fez comigo agora? Não, ele chamou de ceguinho. É ceguinho. Não, mas é uma coisa que não se pode... Mas que isso, cara? Mas aqui é um dos maiores humoristas brasileiros, se intitula... O Magela. O Magela se intitula O Ceguinho, faz piada de ceguinho. O Brasil tem que deixar de ser chato, o Brasil tem que deixar de ser politicamente correto. O Brasil está ficando chato de boboca. O senhor está com ciúme dos óculos dele. Está com ciúme. É isso aí. É isso aí. O dinheiro não compra. Presta atenção. Presta atenção. O Vitorino está com ciúmes dos óculos do Chicão. Da camisa do Chicão. Dos relógios do Chicão. Não, tá bonito mesmo. A camisa tá bonita mesmo. Não, a camisa é um luxo. E a jaqueta do Chicão, que tem o detalhe dos bolsos da jaqueta, só o bolso é de piton. O piton que vem da Indonésia. Só o bolso é de piton. Da ilha de Komodo. Olha ali, aquela cara, aquele assim, ó. Isso aí é cobrinha d'água do Rio Gravataí. Não vem com cobra d'água. É o cúmulo da humilhação. Para com isso, rapaz. Ela tem um problema de ideologia, sabe? Essas cobrinhas d'água do Rio Gravataí queimada que fica pretinha assim. Para com isso. Não tem nada a ver. Olha aqui, ó. Só um pouquinho, falando Burdi, vamos deixar rapidamente, na verdade, até para trazer o tema. É gola, a Magda usa gola. Gola Santa Catarina. É uma marca de camisa que é daqui, é maravilhosa, são coisas maravilhosas. Hoje trouxe questões das Ariane quer dialogar imagino contigo. que vocês estejam discutindo gravações aqui há vários dias, né? Colocou algumas questões de gravações aqui, sobre a questão da Câmara. Sim. Hoje, o que eu vi, logo cedo de manhã, era a questão da gravação sobre o movimento MBL, né? Que é o movimento Brasil Livre, que recebeu dinheiro aí do PMDB, do PSDB, do DEM, do Solidariedade, ou seja, o movimento que dizia que é o contra a corrupção, fora corruptos, recebeu dinheiro de vários partidos envolvidos em corrupção, dizia que era um movimento apartidário, que eu acho que é a maior canalice que tu pode dizer, né? Isso é mentira, porque a maioria dos movimentos, se não todos os movimentos sociais, têm alguma vinculação com algum partido, que não é nenhum problema. Agora, é muito dizer uma coisa e isso não ser verdade. Hoje está caindo a casa aí o tal do movimento está dando explicação. Agora, tem um deputado, inclusive, que quer saber alguma coisa, tu quer falar sobre isso. Quero falar sobre isso e quero saber a opinião de vocês. E quero saber a opinião de vocês. Subitamente, eu falo, o seu Sérgio Machado, que foi presidente da Transpetro, senador, é alçado à condição de herói nacional. Esse cara é um gangster, esse cara é um crápula. Aí, durante 24 horas, ele passa, uma emissora de televisão passa a imagem. Não, de que ele é um cara legal, ele conseguiu extrair Ele está condenado, ele foi conversar, ele fez uma gravação clandestina, os caras que eram amigos dele no Senado. Aí, essa distorção é que é inadmissível. Ô, Magda, virou herói. O Marcos já disse aqui o nome do seu negócio aí, é Bolero. Bolero. Como é Bolero. Tem obrigado, outro nome agora. Obrigado como é o nome do... É o Lúcio Gatica? Meu compadre. Bolero de Ravel. Eu citei o Lúcio porque é compadre do Marco. O Lúcio Gatica que canta Contigo Aprendi. Sim. Gravou essa aí também. Não, a primeira parece que tu está trazendo a imagem... É o Lúcio Gatica. Apaga a luz. O Chicão é muito feio sem óculos. Ai, não fala assim. Olha aqui, ó, achei. Fala. Armando Mazaneiro, também amigo. Celebridade. Desse tamanho. Eu estou procurando mais de 1000 aqui. O maior compositor mexicano. Tá, então deixa eu... Achei aqui o assunto do Frank Sinatra. Boa tarde, senhora Magda. No programa de ontem, o senhor Marney, o nome dele é Marné. É maravilhoso porque as pessoas chamam ele de Marley, de Marley. Marlene. Não, Marlene nunca mais. Marna. Não, aí também não. É pra matar. Não, isso aí é desacato. Isso é desacato. O senhor Marney informou que Frank Sinatra não se alistou Não se alistou. para servir na guerra. Não.
Pois ele diz o seguinte, a notícia não é verdade. É verdade, sim. Eu Calma. li 3 biografias. Para Gustavo Vitorino II. Francis Albert Sinatra. Calma. Ele se alistou, mas foi dispensado por ter um tímpano perfurado e por isso correria o risco de ficar surdo durante a guerra. Também dizem que ele não serviu por insubordinação, mas essa segunda é fofoca. Um cordial abraço, José Guilherme Hudson. Não, ele não. O John Wayne também não se alistou, eles não foram para a guerra. O Jimmy Stewart foi general, aviador, e uma série de outros, todos praticamente foram, né? Todos Imagina foram lá se o Frank Sinatra não tivesse o tímpano furado. Como é que ele cantaria? Seria um espetáculo. Mais ainda. É verdade. Como é que um cara com tímpano furado canta com aquela voz maravilhosa? Pois é. Falando em mais ainda, o que mais você quer? A NET tem multivantagens para você dentro e fora de casa. É só na NET que você tem o Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga com mega velocidades e o Wi-Fi dentro e fora de casa. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 por apenas R$15 por mês. Por 3 meses no combo multi. Isso mesmo. São só 50 centavos por dia e ainda ganha 1 ponto adicional extra e instalação gratuita. Visite a loja da Rua Silveiro, número 1111, no Menino Deus, ou ligue 0800 200 0901. Vou repetir, é 0800 200 0901. Consulte as condições de aquisição. Você não pode perder essa oportunidade da NET. Chicão. Magda, eu queria dar um drops histórico aqui, Sim, que querido. o Mani vai concordar comigo. Quando o Império Nazista estava terminado, Berlim foi invadida pelo general Zhukov, um general russo. Ele deu ordem para os seus soldados. 2 milhões de mulheres alemãs foram estupradas. Eu tive familiares lá, porque a minha mãe nasceu em Viena, Schwarzbach, minha família. Então, quando eu vejo as pessoas da esquerda falar de estupro, me arrepia toda, porque a mãe dos estupros veio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que penalizaram o povo alemão de uma forma assim cruel. É ou não foi, Mário? Foi exatamente Foi isso. na invasão a Berlim, o general ordem do comando soviético a estuprar as mulheres Todo mundo alemãs. queria se entregar pelo alemão. Povo. Mas é um absurdo o que o exército russo fez. Então, quando eu vejo a esquerda não, falando... Quem teve? Não vamos entrar no grupo. Mas aí nós vamos entrar numa polêmica absurda, dizer que a esquerda é culpada pelos estupros no mundo, né? ser Que comandado isso? pelo Stalin? Por É favor, o povo russo, o povo da esquerda, o comunista, é uma coisa que é pior que o nazismo. Isso não existe mais. Pior. Não existe mais. Isso não existe mais. Não, Stalin... Olá, Mas senhora eu Magda. sofri isso, eu sofri. Tá. Olá, senhora Magda, realmente democrata não falou, esse é o cara, mas sim, eu amo esse cara. Mas será que a tradução literal neste caso é a mais adequada? Pergunte ao cidadão sabe tudo, que ao invés de deixar fluir o debate, simplesmente cortou a conversa para interpor suas sapiências. Nesse momento, paro de enviar e-mails para o seu programa, pois apenas o fiz para eventualmente contribuir, fornecendo mais um aspecto para ser discutido no assunto em questão. Muito bom programa, parabéns pela sua livre iniciativa e meritocracia, viu? Tem meritocracia. Saudações, Carlos Schmidt. Vitorino me ofendeu. Marne é tudo! Olha só, Marne é tudo! Educado, lindo, culto e tudo mais. Parabéns pelo programa, beijo a todos no Marne em especial. Uma das vozes- Lurdinha! Mais de 1000 mensagens de WhatsApp, mais nenhuma ainda me bonitas elogiando. do rádio e da agora da Beijos, televisão queridos. brasileira. Vitorino quer me desconstruir. Bom Magda. final de semana a Não vai todos. negar. Segunda a gente volta. Tchau. Faz parte da história. Não, faz parte da encrenca. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.